Há um tempo para tudo, né, meus irmãos? Pai do Senhor a todos. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajudar. Glória e honra ao Cordeiro. De abraçar. Santo é o nome de Jesus. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo. Glória e honra ao Senhor. Para o ego humano é bom vencer na vida. Deus abençoe todos os irmãos que vão entrar agora ou depois. Sucesso. Souza Jennifer, Deus abençoe. Mas em tudo são flores. Existe o dia mau. Mariana, Pai do Senhor, E Mariana. quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora. Quando a dor aperta e como criança a alma chora. Glória a Deus. Mas eu provo quem ama. Filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus José Ferreira, Pai do Senhor. são maiores que Nosso os cinema, Pai do teus. Senhor. Abra os Pai do ouvidos Senhor, e Mariana. escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de Sidmeire, joelho. Pai do Senhor, Pai do Senhor, nosso cinema. Pra me adorar tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Que os dias Senhor, da tua Jennifer. alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. A glória e a honra ao Cordeiro de Ele Deus. vai agir, já estou ouvindo. E aí, Fernandes? Mas nem tudo são flores. Nem tudo é E flores. existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora. Quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo que não. Vai dando glória. A A vitória é assim mesmo. É doída, mas ela chega. Porque os meus planos são melhores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. Ana Lúcia, Pai do Senhor. Dalcides Moura, Pai do Senhor. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos. Compartilha, meu irmão, a live, compartilha. Difícil, Manda pra alguém assistir. é na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, nem se precipite, mas em me esperar. Minha tia. Pai do Senhor, minha tia. já estão por vir. A Tiare. Deus abençoe a Tiare. Eu vou agir. Deus vai agir. Eu vou agir. Porque eu vou agir. Leviando a cama o nome da raia. Porque eu vou agir. Amém, minha tia. Deus lhe abençoe Tchau, meu também. amigo. Edson Soares, Deus te abençoe, meu irmão. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Glória a Deus. Vamos louvar, né, irmãos? Esse louvor fala de Cristo na cruz. Sofrimento dele. É como se ele tivesse sido vendido. Glória a Deus. Ainda mais por essas vestes sujas,
Quem dá mais por esse manto carmesim, maculado pelo sangue inocente que era o seu? Quem dá mais porque ninguém se manifesta, até parece que não tem valor. Esse homem todo retalhado, ele é o amor. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber? Se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer, quem traçou o seu itinerário pra gaivota ter o seu caminho foi Jesus da coroa de espinhos. Pastora Damiana, Paz do Senhor. Roslan e Cauana, Deus abençoe. Toda honra e toda glória ao nosso Cristo, que venceu na cruz a morte e o inferno para nos dar vida. Glória a Deus. Adriana Silva, Deus te abençoe, Adriana. Ele é o tudo que nós temos, é o rei, não é ninguém comum. Apesar de não ter prata ou ouro sobre sua cabeça, mas ele tem o vinho que é melhor. Quando fala é uma canção, e se canta, encanta, rasga o peito ao meio, sara o coração. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber? Se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer, quem traçou o seu itinerário pra gaivota ter o seu caminho foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Eita, Jesus é bom, né, irmão? Pregadores de rosas. Hoje tem muito pregador de rosa, né? Ninguém prega os espinhos, só as rosas, né? Felizmente, né? Mas isso é sinais dos tempos. Olha a mensagem para esses homens. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, ô cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor,
amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Glória e honra ao Cordeiro de Deus. Toda honra e toda glória a Jesus. Irmã Tati, Deus abençoe Tati. Charles Costa, Deus abençoe. Não pregues facilidade para o caminho dos céus. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Roberto, pastor que usa cajado para conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Irmãos, se ouve muito falar hoje de coisa boa, né? Só de rosas. Ninguém quer pregar os espinhos. As pessoas não pregam mais confrontando o pecado e nem também avisando que crente também morre, crente também adoece, crente também pega a conta, crente também separa, crente também divorcia, infelizmente. Então não se pregam mais a verdade como deveria ter sido dita, aquilo que nos protege do mal, do diabo e da influência negativa e maligna é a palavra de Deus. Eu vou louvar mais um hino e em seguida já vamos entrar na palavra, tá? É só para aqueles que têm sido feridos pelas lutas. Luiz Ramos, meu irmão, Deus te abençoe. Roberto, Deus te abençoe, Roberto. Juliana Sena, Deus te abençoe, Juliana. Marcelo e Yara, Pai do Senhor. Irmã Samila, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês aí. Para saber quem sou, para mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus do céu, para vasculhar as minhas emoções e escanear a alma. Somente Ele que sabe de tudo, sem pôr no papel. Maélio da Paz do Senhor, porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim e não o que meus inimigos querem. E Ele antecipa um remédio quando eles me ferem. Na hora que eu sou atingido, esse remédio sará meu coração, meu coração. Chorar eu choro sim, porque além das emoções o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas e batalhas e sinais de guerra. Para o Senhor ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, na outra espada da palavra para me defender.
puder sorrir humildemente eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Cassiane Monte, Deus te abençoe, Cassiane. Elisângela dos Santos, Deus te abençoe, Elisângela. Glória a Deus. Coxinha da Lili, Deus te abençoe, Lili. Maria Silveira, Deus te abençoe. Chorar eu choro sim, porque além das emoções o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem ajudou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas e batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Trago marcas e batalhas e sinais de guerra. Né, meus irmãos, é a luta. O apóstolo Paulo disse: não me molestem, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? As marcas de Cristo. Vamos ler a palavra, irmãos, agora. A palavra está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 29 em diante. Tá bom? Diz assim a palavra de Deus: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Versículo 39. Aliás, 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Amém, irmãos? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Glória a Jesus. Nós estamos, meus irmãos, diante de um texto da palavra de Deus. Um texto muito importante porque é um momento na vida de Jeremias muito forte. Tudo começa quando Deus levanta Jeremias como profeta, avisando que Deus vai permitir que o inimigo invada a sua cidade. Tudo começa quando Jeremias é levantado como profeta e Deus deu uma visão a Jeremias e disse para ele: o que é que você vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus dá outra visão a ele e diz: Jeremias, o que é que você vê? Ele disse: eu vejo uma panela ao fogo e a sua boca está virada para o norte. Deus disse assim: Jeremias, viste bem, do norte virá o mal. Jeremias então vai questionar Deus e Deus diz assim: olha, Jeremias, até aqui eu suportei a maldade do meu povo. Até aqui eu tenho usado de bondade e compaixão para com cada um deles. Mas eles não atentam para a minha lei e nem para a minha vontade. Então terei que ensiná-los. E deixa eu lhe dizer uma coisa para você que tem passado por luta e guerra, irmão.
Só existe uma maneira de Deus nos ensinar, e não é na abundância e nem é dando coisas pra gente. A única maneira de Deus nos ensinar é através do sofrimento. Porque é através do sofrimento que nós vamos buscar e depender mais de Deus. Infelizmente nós, seres humanos, somos dessa forma. E não venha dizer que não é, porque todos nós somos assim. A maioria de nós, quando está ocorrendo tudo bem na nossa vida, a gente nem na igreja vai. Esquece de orar, esquece de clamar, esquece de buscar o Senhor, esquece de colocar Deus como prioridade em primeiro lugar em nossa vida. Infelizmente não era para ser assim, mas é. Então, a maneira pela qual Deus ele vai chamar a atenção do povo é simplesmente trazendo uma ameaça para com a vida deles. Porque somente assim o homem busca o Senhor, quando ele se sente ameaçado, coagido e no canto de uma parede sem poder se mover. Quando as portas se fecham, quando nada dá certo, quando tudo vira de cabeça para baixo, quando a tua vida estava indo numa direção e ela sai dos trilhos. E aí a única maneira que nós temos de voltar é se voltando para Deus. E ali em Israel, em Jerusalém, na cidade de Deus, no meio do povo de Deus, não bastava Deus usar de justiça e de juízo somente para com o rei em vigência na época. Não. Deus precisava mostrar para o povo, para toda a nação, que eles estavam errados, que estavam na decadência moral e espiritual, estavam vivendo uma vida de aparência. Eles tinham um nome de que eram de Deus, mas não viviam conforme Deus. Eles levavam o nome de povo de Deus, mas não viviam para o Senhor, entende? Da mesma forma acontece muito hoje em nosso meio. Muitos que dizem ser cristãos e crentes não vivem conforme a palavra de Deus ou conforme Deus nos ordena. Muitos só querem os benefícios que a cruz nos trouxe. Muitos querem simplesmente prosperar. Muitos querem simplesmente serem abençoados materialmente. Mas não querem se submeter. Não querem se colocar à disposição do Espírito Santo. Não querem observar a sua lei. Não querem estar debaixo da ordem do Altíssimo. Não querem se submeter à vontade do Todo-Poderoso. Então, Deus ele levanta trincheiras e problemas. Para quê? Para te provar. Para quê? Para que você se volte para Ele. Para que você se arrependa do caminho errado em que você tomou e entrou. Infelizmente não era para ser assim, mas é. Muitos de nós só entendem dessa forma e só compreendem depois que nós entramos nessas guerras, nessas lutas e nessas provas. Então Jeremias recebe a revelação e Deus diz: você vai ter que publicar, colar, falar, dizer, profetizar que Israel será destruída. E quando Israel começa a ouvir as palavras que vêm da boca do profeta, quando Israel começa a observar e ver que aquele homem anda pelas ruas pregando e dizendo nos salões das sinagogas e também do palácio que Israel será destruída, que Israel será derrubada, que os seus muros serão queimados, que as suas casas serão derrubadas, que as suas mulheres serão violadas, que os seus velhos serão mortos, que os seus jovens e jovens, tanto homens quanto mulheres, serão levados cativos para a Babilônia. Ninguém acreditou. Começaram a murmurar e reclamar de Jeremias, que estava profetizando maldições e coisas ruins. Porque quem vive no pecado, irmão, não aceita a palavra real de Deus. Quem tem vida fora da presença de Deus e anda no nosso meio, ele jamais vai aceitar a realidade da vida em Deus. Porque ele vive no pecado, mas quer estar no nosso meio. Ele vive no pecado, mas quer ir para o céu. Ele vive no pecado, mas quer crescer, quer prosperar e quer ser abençoado. Ele vive no pecado, mas quer que a mão de Deus esteja sobre ele. E isso não pode acontecer. Porque Deus não é trouxa e nem bobo. Deus tem princípios que precisam ser observados. Deus tem uma palavra que precisa ser obedecida. Deus tem uma vontade que eu preciso me submeter a ela para que eu observe e para que também eu receba benefícios da parte do Senhor. Você que é mãe, que é pai, que está me ouvindo nessa tarde,
Sabe que todas as vezes que teu filho te desobedeceu, você não deu um presente para ele. Você chamou a atenção, deu umas palmadas, botou ele de castigo, de alguma forma você chamou a atenção dele e disse que ele estava errado. Você acha que com Deus é diferente? Claro que não. Essa é a briga daquele que prega a verdade. Aquele que prega a palavra de Deus da verdade, irmão, ele prega para que as pessoas sejam confrontadas e elas caiam em si e voltem atrás. Esse é o trabalho daquele que prega a verdade. Agora, aquele que prega só coisa boa, faz com que aquela pessoa que já é porco se sinta bem na lama que ela está vivendo. Porque não é confrontado. Tem apoio de tudo e de todos. Se o pastor está dizendo que aquilo ali para mim é bom, eu vou continuar lá. Se aquele que deveria me advertir, me confrontar com a palavra, não está me confrontando, está dizendo que eu sou abençoado, que eu vou para o céu do jeito que eu estou, então vou continuar na posição que eu estou. Compreende? É por isso que muita gente vai prestar conta naquele último dia do que fez aqui nessa terra, por meio do corpo. E os pastores muitos deles serão jogados no inferno. Porque ao invés de advertir a igreja e mostrar o caminho correto, pregar os espinhos também, não só prega rosas. E as pessoas que gostam de ouvir rosa, irmão, ficam mais ainda nesses locais. Não querem sair de perto. Por quê? Tem alguém passando a mão na cabeça dele, na cabeça dela, massageando o seu ego, inflando o seu orgulho e dizendo, continue rolando na lama que está legal. O importante para nós aqui é só você dar dízimo e oferta. Fique na lama. Para mim não interessa a sua alma. Compreende? Mas aquele homem que tem promessa, aquele homem que tem compromisso com o céu e com a palavra de Deus, ele vai lhe pregar a verdade, ainda que isso lhe doa, ainda que você ache ruim, ainda que você seja confrontado, porque o compromisso dele é com o céu, é com Deus. E conforme ele vai falando, ele vai ganhando ponto, talvez não com a congregação e não com as pessoas que estão ouvindo ele, mas ele vai ganhando ponto com Deus, porque ele tem um compromisso real com o Senhor. E é isso que Deus quer. Não pense você que Deus vai salvar a maioria, não. Não existe guerra entre Deus e o diabo. O diabo é um perdedor, ele já perdeu na cruz. O Senhor Jesus já venceu ele na cruz. Deus não tem que brigar com ninguém. Deus não tem adversário, irmão. Quem tem adversário sou eu e você. Nós é que temos adversário. E o diabo quer que você se sinta confortável pecando. Quer que você se sinta confortável fazendo o que é errado. Quer que você se sinta confortável vivendo da maneira errônea que você está vivendo. E eu não estou aqui dizendo você para acusar ninguém. Estou liberando uma palavra para aquele que precisa ouvir nesse momento. Talvez você ainda não foi confrontado pela palavra de Deus. Alguém está dizendo, não, você é um escolhido, uma escolhida. E é verdade. Mas não quer dizer que porque o escolhido e a escolhida não caia, não peque, não erre, não falhe. Compreende? Tem gente que parece que quanto mais se pregam sobre coisas de Deus, sobre o céu, sobre a glória, sobre a volta de Jesus, mais ele distante fica de Deus. Porque o mundo está oferecendo tudo que a carne da gente gosta. E hoje tem igrejas para o mundano também, porque o mundano gosta de ouvir coisa boa. Hoje as pessoas, os pastores, as igrejas estão se adequando aos mentirosos, se adequando aos adúlteros, se adequando aos fofoqueiros, se adequando aos ladrões, se adequando aos fornicários. Por quê? Para não perder pessoas. Mas quem tem compromisso com o céu se adequa a Deus. Quem tem compromisso com o céu se adequa ao Senhor. Quem tem compromisso com o céu se adequa ao Senhor Jesus. Só um minuto. Descarregou aqui meu coisa que eu não coloquei para carregar, irmãos. Então nós vamos continuar ouvindo um louvor aqui. Então hoje nós vemos isso, meus irmãos. Toda honra e toda glória ao Senhor. Nós vemos isso hoje, uma briga, né? É o que Jesus falou em Apocalipse, uma briga pelas almas, né? E não é assim uma importância que muitos estão dando para a alma de alguém, não. O importante hoje é a contribuição que essas pessoas trazem. Compreende?
Então muitos não estão nem aí para a alma de ninguém. Eles querem saber do que as pessoas podem lhe proporcionar. É por isso que hoje a bagunça está muito grande, né? Pessoas que ao invés de estarem fazendo a obra do Senhor, estão fazendo seu próprio pé de meia, procurando crescer, não na graça e no conhecimento, que foi o que Jesus falou. Não, estão procurando crescer o seu patrimônio. E isso aí tem deixado Deus enojado, sabe, irmãos? Infelizmente, né? Eu louvo a Deus que Deus tem me dado essa consciência e sou questionado por muitas pessoas aqui onde a gente mora. Por quê? Alguns dizem assim, o pastor Romero é um profeta de Deus. Mas por que a igreja não é cheia, lotada de pessoas? É por causa disso. Porque o que eu estou lhe pregando aqui, eu prego no púlpito todo dia. Porque eu recebi Jesus dessa forma. E eu compreendi a Jesus desse jeito. E o que eu vejo na palavra é dessa forma. Assim como muita gente está dizendo, meu Deus, é verdade, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tem centenas de pessoas que vão na igreja e dizem a mesma coisa, mas que não querem congregar conosco. Porque se sentem incomodadas quando a palavra bate. Entende? Tem muita gente que até vem e alguns ficam, mas quando recebem a confrontação, o confrontamento para tentarem mudar de comportamento, eles não querem. E é nessa hora que o diabo os engana. Por quê? Porque Satanás ele é expert, irmão, em enganar as pessoas. Então eles fazem as pessoas se sentirem bem no lugar onde ninguém confronta ele, nem fala do pecado dele. E ali a pessoa fica anestesiada. Chora nos cultos, louva, canta, lê a Bíblia, ouve pregações, se emociona, fala em língua, bate palma, mas o comportamento continua o mesmo. E o que Deus lhe chamou não foi para ficar pulando dentro da igreja, batendo palma, nem falando em língua, não. Deus lhe chamou para você influenciar outras pessoas pela sua maneira de viver. As pessoas vão olhar para você e não vai ser preciso palavra nenhuma. A maneira que você vive, o seu comportamento, levará outras pessoas a se aproximarem de Jesus. Por isso que Jesus não ficava dentro de uma sinagoga, irmãos. Ele andava entre as pessoas. E quem olhava o comportamento dele, mudava de comportamento também. Quer ver? A Bíblia diz que o jovem rico, quando chegou para falar com Jesus a respeito da salvação, ele estava ao longe observando o Senhor, enquanto Jesus pegava e acariciava a cabeça das crianças. O que é isso? Não era forçado aquilo. Não era para aparecer nem para mostrar. Era o que Jesus era. Ele era amor. Então ele pegava aquelas crianças, colocava no colo com amor, com carinho. E o jovem rico ficava de longe só observando. Ele nunca viu aquilo acontecer na sinagoga onde ele congregava. Ele nunca viu nenhum líder dele fazer aquilo com as crianças. Nunca. Você vê que as crianças e as mulheres eram desprezadas no Novo Testamento, a Bíblia fala. Até o evangelista que escreveu, quando foi multiplicado pão e peixe, ele diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Por que não contaram? Porque era preconceito, eles não contavam crianças nem mulheres. Era como se não existissem. Compreende? Então ele, observando de longe, ele viu um evangelho, ele viu uma boa nova, ele viu um comportamento de Jesus que ele nunca viu na vida dos outros líderes. E aquilo chamou a atenção dele, porque ele já tinha ouvido falar do Senhor. É por isso que quando ele se aproxima, ele diz, bom mestre. Por quê? Porque Jesus é bom à vista dele. Ninguém nunca fez aquilo. E Jesus diz assim para ele, por que me chamas bom? Ninguém é bom. Só existe um que é bom, ele é Deus. Ele disse, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor disse que ele era, o Senhor fala que ele era um religioso perfeito. Ele era um religioso que cumpria todos os mandamentos. Porque Jesus não pergunta, ele afirma, tu sabes os mandamentos. Aí ele pergunta quais? Jesus vai dizer, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue. Ele diz, pode parar. Tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. Em outras palavras, ele cresceu na igreja. Mas o comportamento dele é que importa. Não é obedecer regras e nem mandamentos. Tem pessoas que acham que vão ser salvos porque obedecem mandamentos e regras. Mas não tem mudança de comportamento nem de vida. E é isso que Deus quer.
É mostrar para Deus com vida que você foi transformado por aquilo que ouviu. É isso. Simples assim. E não é difícil, irmão. É só trocar de vida. Sabe qual é o problema? É que as pessoas estão tão apegadas no pecado que não querem largar aquela vida pregressa. E continuam praticando aquilo que faziam de errado na igreja. Com isso, o Espírito Santo perde o poder de agir dentro da igreja. Não é que ele perdeu o poder dele. Ele perde o poder de agir. Por quê? Porque no nosso meio é cheio de gente que está em fornicação, em pecado, em prostituição, ladrões. No nosso meio, gays, lésbicas. No nosso meio, que querem ir para o céu. Eles têm intenção boa, mas se eles não mudarem de comportamento, serão jogados no inferno. Porque lá no céu não vai entrar pessoas assim só porque ouviram a palavra, só porque estavam na igreja, só porque carregavam uma Bíblia, só porque congregavam na igreja fulano de tal que é famosa. Nada disso tem valor no céu, irmão. Nada disso tem valor diante de Deus. Nada. A única maneira que você vai ganhar o céu, você, é pelo teu esforço em se esforçar para largar a tua vida velha. O Senhor Jesus falou assim, desde o dia de João Batista e até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Essa palavra para a nossa língua, colocada esforço, ela no original traduzido é violência, na porrada. O que é isso? É você brigar violentamente todo dia. Contra quem, pastor? Contra o diabo? Não, contra você. O diabo já foi vencido na cruz. O teu inimigo é você. É você que é o seu inimigo. Não é o diabo. O diabo não pode fazer nada contra você, irmão. A Bíblia que diz. Eu estou falando para aquelas pessoas que nasceram de Deus. Porque está escrito assim, aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Mas é quem nasceu de Deus. Porque está cheio de gente na igreja que não nasceram de Deus ainda. Eu preguei semana passada sobre Nicodemos. Quem não nascer, aquele que nasce da carne é carne. Ou seja, continua praticando as obras da carne. Isso aqui, ó, nunca se converte. Não brinque com a sua carne. Ela não presta. Não brinque com a sua carne, ela não vale nada. Sua carne, os desejos dela é te levar para perto do diabo e não de Deus. A tua carne gosta de prostituição, a tua carne gosta de bebida alcoólica, a tua carne gosta de cigarro, a tua carne gosta de fornicação. Para os homens, a carne gosta de prostituição. Para as mulheres, algumas também. A nossa carne, irmão, a minha, a sua, não presta. Ela só quer o que não presta. E se você der vazão a ela, você simplesmente estará caído dentro da igreja. Você não já viu que está cheio de gente que cai na igreja? Ah, pastor, nós temos que ter misericórdia. Não, não é eu que tenho que ter misericórdia, não. É você que tem que ter misericórdia da sua vida. Eu não mando na sua vida. E nem lhe mandei você cair em pecado. Eu sei da minha. O meu trabalho qual é? O meu trabalho é lhe alertar. Eu estou fazendo isso aqui. Agora obedecer é com você. Não é comigo. Entende? Tem pessoas que querem pegar a responsabilidade do pecado dele e jogar em cima do pastor, em cima do presbítero, em cima do apóstolo, em cima do bispo, em cima da liderança. Não, irmão, ninguém mandou você pecar. Não, ninguém mandou. Ninguém mandou você cair, prostituir. Ninguém mandou você adulterar. Ninguém mandou você fazer isso. Então nós não temos culpa dessas coisas. Não temos culpa. Nosso trabalho, o meu trabalho na igreja, o trabalho que Deus me levantou para fazer, é um trabalho de exortação, é exortar o povo de Deus para ir para o lugar certo. É por isso que prego dessa forma. Eu não sou pregador de receber aplauso, eu não sou pregador também de massagear o ego de ninguém. Eu não prego para agradar pastor, eu não prego para agradar quem me convida, eu não prego para agradar a igreja, eu prego para agradar aquele que me chamou. Quem me chamou foi Jesus. E Jesus me mandou pregar isso aqui. Agora, se vão gostar, já não é problema meu. O meu negócio é com ele. Eu entreguei a minha vida na mão dele. E eu ainda estou vivo, eu acho. Eu creio nisso. Que ainda estou vivo, porque eu tenho esse serviço, esse trabalho na igreja. E cada dia que passa, cada ano que passa, eu vejo com os meus olhos coisas que quando eu aceitei Jesus, eram proibidas e hoje está todo mundo liberado. Hoje o mundo está dentro da igreja. Hoje crente está bebendo, crente está dançando, crente está no mundo ouvindo música mundana, forró, pagode, sertanejo. E acham que é a coisa mais normal do mundo, misturarem-se o sagrado com o que é profano. Você é templo do Espírito Santo.
Você não pode ouvir coisas profanas. A motivação que levou aquela pessoa a escrever aquela letra mundana é traição, é bebedeira, é prostituição. É o que tem de espírito naquela música, que muitos vão ouvindo e acham a coisa mais normal. O diabo colocou na cabeça de muitos, e alguns já estão até aceitando e saindo da igreja, que não existe diabo. Tem pastores que outrora pregavam a verdade, hoje estão dizendo que Adão e Eva nem existiram. E vai piorar. Vai piorar. Porque o trabalho do diabo é esse, enganar a consciência das pessoas, para que ele fique o máximo escondido. Escondido que eu digo, por entre aquelas pessoas que apresentam a ele. Você já viu que o satanismo hoje está para todo mundo ver? Pessoas adorando o diabo na cara de pau. Teve até marcha para Exu esses dias aqui. Quer dizer, aqui não, no Brasil todo. O povo adorando Satanás na cara de pau. Eles não sabem, né, irmãos? Eles não sabem o que estão fazendo. O diabo os enganou em vida. E quando eles morrerem e atravessarem para o outro lado, que forem para o inferno, eles vão ver que Satanás não é essa beleza toda que eles estão pregando aqui, não. Eles vão ver e saber que o diabo é a essência do mal. Ele é a essência do mal. E que quando ele colocar as unhas dele em cima dessas almas que estão adorando ele aqui em vida, porque enquanto a vida é a esperança dessas pessoas se converterem. Mas da hora que eles atravessarem para o outro lado, que o diabo colocar as garras sobre eles, coitados, eles vão ver que viveram a vida toda enganados. Trocaram sua alma por um carro, por uma mansão, por uma prosperidade falida, que não te levará para o céu, nem a mim nem a você. Pois eu prefiro comer pão seco com água e com Jesus, do que ter filé mignon e ir para o inferno. Porque o diabo continua oferecendo o que ele ofereceu para Jesus. Primeiro, ele oferece comida. Segundo, ele oferece dinheiro. Terceiro, ele oferece poder. A mesma coisa ele oferece para os crentes. E está assim, irmão, de crente que já pegou a oferta de Satanás. Que não vivem segundo Deus, mas vivem segundo sua própria ganância, sua própria vida, seu próprio umbigo, infelizmente. Jeremias, quando ele profetizou a derrocada de Israel, ninguém acreditou. Jeremias perguntou, como é que vai acontecer isso? Deus falou assim, eis que eu levantei o meu servo, Nabucodonosor. Escute, Nabucodonosor adorava todo tipo de demônio. A Babilônia até hoje é símbolo de morada de demônios. Até hoje. O símbolo dos ocultismos na vida vem de Babilônia. Toda espécie de imundície do inferno estava dentro de Babilônia. E Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Por quê? Porque, irmão, para Deus não existe ninguém que ele não mande. Ele manda em todos. Por isso que eu digo para você, o diabo não é adversário de Deus. Não existe adversário para Deus. O diabo é uma criatura que Deus criou e ele se rebelou, simplesmente isso. Se Deus quisesse, ele acabava com a briga. Ele chegava no inferno, perdoava o diabo e os demônios, fechava o inferno e acabava, levava todo mundo para o céu. Só que ele deixou uma palavra, irmão. Ele deixou isso aqui escrito. Ó. E ele colocou o seu caráter nisso aqui. E ele respeita isso aqui. O próprio Deus respeita isso aqui. Então ele não vai rasgar isso aqui no meio e fingir que nada aconteceu. Não. Não vai. É por isso que tem que acontecer do jeito que está escrito. E é por isso que está acontecendo do jeito que está escrito. Está aí, irmão, para todo mundo ver, no mundo inteiro acontecendo essas coisas. Catástrofes terríveis. Né? Pessoal descobrindo localização de anjos que foram enterrados. O que é isso? É a Bíblia. O rio Eufrates está secando, irmão. Biblicamente, a Bíblia diz que aconteceria isso no final dos tempos. O rio Eufrates está secando. Está aparecendo no fundo do rio pedras que o pessoal nunca nem imaginaram que existia. Pegadas de dinossauro calcificada. Avisos de coisas terríveis que já passaram por esse planeta. O que é isso? Ora, o que é isso? A Bíblia fala. A Bíblia fala. A Bíblia fala que nos últimos dias a lua se tornaria em sangue. Você já sabe que a lua está enferrujando? Já viu já a reportagem? E que o céu se tornaria um saco de cinza, o sol. Já viu que tem um buraco no sol, preto, que ele é 10 vezes maior do que a terra e está crescendo? É a Bíblia. E os crentes brincando de prosperidade. Os crentes brincando de prosperar.
Meu irmão, leve sua salvação a sério. Jesus está regressando. E não vai demorar mais. Jesus está regressando. Quando ele disse assim, eis que eu levantarei Nabucodonosor, meu servo, e farei entrar aqui. Ninguém acreditou. Sabe o que foi que o rei falou para Jeremias? Você está ficando é louco. Prende ele. Prenderam ele, jogaram ele na cadeia. Ele e o moço dele, que era o que escrevia, Baruque. Por que prenderam ele? Ele não é profeta? Mas era plano de Deus também, prender ele. Porque quando os caldeus invadiram Jerusalém, eles mataram todo mundo que estava na rua. Se Jeremias estivesse na rua, tinha morrido também. Era plano de Deus. Tem hora que acontece coisa na nossa vida que a gente jura que é o diabo, né? O diabo não pode nada contra a sua vida. Entenda isso. Ponha de uma vez por todas na sua cabeça que o diabo já foi derrotado na cruz, irmão. Que tudo que acontece na sua vida é você que pratica. É você que chama para a sua vida. Por pensamentos, por palavras, por obras, ações e atitudes. É você. Mas o crente que não tem esse entendimento, ele põe a culpa em quem? No diabo, é mais fácil. O diabo se levantou. Que diabo, irmão? O cara vai no centro, o cartão dele tem limite de 3.000, mas ele só ganha 1.200. Ele gasta os 3.000. Aí ele não lembra que tem luz, tem água, tem comida para comer. Não é só comprar roupa e sapato e vestir todo... Não. Aí quando começa a apertar em casa, apertar para todo lugar, porque tem que pagar as parcelas, o diabo se levantou. Não, você que é irresponsável e não sabe administrar aquilo que Deus te deu. Só isso. Começa uma conversa pelo WhatsApp com uma irmã, com todo respeito. Daqui a pouco entra na intimidade. Daqui a pouco estão mandando nudes um para o outro. O diabo se levantou. Não, você que é safado. Você que é pilantra. Simples assim. O diabo se levantou. Que diabo, irmão? Falta de caráter, de vergonha na cara. Simplesmente. Se reúne 3, 4 e taca o pau falar mal de uma irmã, falar mal do pastor, falar mal de outra. Aí aquela conversa cai no ouvido dela. Ou no ouvido dele. Quando a pessoa é interpelada, o que ela vai dizer? Nunca falei isso. Aí vai pedir oração. O diabo se levantou contra mim. Que diabo? Você é fofoqueiro? Era o diabo. Você é fofoqueiro. Não perdeu o mau costume de estar falando mal da vida dos outros? Cuide da sua vida. Entendeu, irmão? 99,9% dos problemas que nós temos somos nós que causamos. Não tem demônio nisso. Aprenda uma coisa, irmão. O diabo já foi vencido. Quando Jesus deu o brado naquela cruz e disse: Tetelestai, está consumado, acabou todo o poder que o inimigo tinha sobre você. O apóstolo Paulo diz que Jesus pegou e despojou o diabo do seu poder e encravou na cruz. Todo o poder do diabo que ele tinha sobre a humanidade, poder de perdição sobre você, o poder de te levar para o inferno e condenar você, Jesus pegou e encravou na cruz. Mas você tem que viver segundo Deus. Não é porque ele já venceu o diabo que você pode fazer o que quiser. Quando você faz do seu jeito e entra na sua carne praticando o que eu acabei de dizer, aí o diabo tem poder de encostar em você. Por quê? Porque você está abrindo porta e dando brecha. Aí é outra coisa. Fora isso, ele não pode tocar em você. Ele não pode se aproximar da tua casa, irmão, para você ter uma ideia. Por quê? Porque está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo de Deus está ao redor de quem teme a Deus. Não é de quem é fofoqueiro, de quem é adúltero, de quem é safado. Não, o anjo do Senhor está ao redor dos que o temem e os livra. Por isso que o diabo não pode chegar perto dessas pessoas. Porque o anjo de Deus está ao redor delas, com a espada de fogo desembanhada, guardando e livrando. Uma seta chegou, o anjo corta. Pensamento maligno chegou, o anjo corta. Por quê? Porque a pessoa está focada somente em Deus e mais nada. O foco dela é agradar aquele que o chamou, que é Jesus. Aí você vive em paz, irmão. Você não vive atribulado. Por quê? Porque você tem paz em Deus. O mundo está do jeito que está, mas você tem paz em Deus. Porque você é de Deus. Compreende? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Jeremias estava preso. Por quê? Porque era projeto de Deus. E a gente não vai ver escrito na Bíblia Jeremias dizendo: por que eu estou preso? Eu sou profeta. Uns babaca que tem hoje que ostentam o título de profeta, chega a dar nojo, que não tem nem vida com Deus, um bando de calça curta.
Chega a dar nojo de ouvir. O cara vai para o monte, passa 3 dias lá passando fome, volta de lá, diz que Deus já falou com ele e já é profeta. Uma vida toda desregrada. Um moleque velho que não saiu nem da fralda, não conhece nem a palavra de Deus. Não sabem que vão dar conta de cada palavra que sai pela sua boca como profeta, dizendo assim diz o Senhor. Isso é muito perigoso. Tá? Eu sou de uma época que as pessoas, para abrir a boca, irmão, e falar em nome de Deus, era difícil para você ver um profeta quando eu aceitei Jesus. Difícil. Naquela época, profeta de Deus era mais as irmãs do círculo de oração. Mas também a mulher orava 24 horas. Como é que não vai ter intimidade com Deus? Geralmente, quando as irmãs do círculo de oração profetizavam, uma delas, profetizava para a igreja toda, confortando, consolando e exortando, conforme está escrito na palavra de Deus. Hoje, todo vagabundo é profeta. Todo pilantra é profeta. Aí vem para a internet e fica pedindo pix dos otários de Arraial. E o povo dá. O povo dá. Olha só, deixa eu dizer como é que funciona. Por exemplo, Josi Ferreira, nossa irmã que está comentando aqui, sempre está conosco todo dia. Tá, digamos que a Josi entrou no começo da live. Eu vi o nome dela, Josi Ferreira. Aí vai começando a entrar outras pessoas, ela está lá para cima. Né? Eu escolho ela porque ela só comentou uma vez. Tá. Aí eu fico aqui. Meu irmão, vamos continuar a live e tal, e não sei o quê. Fica conversando. Vamos orar agora. Aí fecha o olho. Aí ora, e começa a falar em mistério de H, né? Meu Deus! Deus está me revelando. Deus me revela um nome aqui, está conosco aqui na live. O Espírito Santo me diz. Josi Ferreira. Ora, Josi está na live na hora. Meu Deus, Deus está falando comigo. Aí ele começa a dizer da psicologia. Olha como é que funciona a psicologia. Deus me revela que você está passando por uma luta. E quem é que não está passando por luta? Você tem passado algumas guerras espirituais. E quem é que não passa guerras espirituais? Que as suas finanças não estão boas. Quem é que tem dinheiro para estar jogando fora, irmão? Isso é psicologia. Simples. Todo mundo vai dizer a mesma coisa. Meu Deus, parece que estava falando comigo, a outra pessoa que está ouvindo. Não, está falando com todo mundo, porque isso é psicologia. Aí a Josi Ferreira vai dizer, meu Deus, isso é emocionada. Deus falou comigo. Aí ele diz logo, eu tenho mais coisas de Deus para falar para você. Tá? Mais coisas. Entre no privado. Quer o quê? Que é para ele dar facada no pescoço dela. Eu vou lhe dizer o resto aqui, mas tem uma ajuda que a senhora tem que me dar aí, um pix. Aí lá vai. É por causa dos crentes bestas, irmão, como esses que eu acabei de falar, que esses falsos profetas ainda estão no nosso meio. Porque se o povo lesse a Bíblia como era para ler e meditasse na palavra de Deus como é para meditar, esses desgraçados não estavam no nosso meio. Estava não. Porque na hora que eles entrassem com essas conversas, o homem e a mulher de Deus cheio do Espírito Santo ia dizer, cala a tua boca, demônio, e sai daqui. Era assim que funcionava antigamente. Eu ainda participei de cultos assim, que Deus mandou gente calar a boca, porque gente tinha discernimento de espírito. Hoje os crentes não querem discernimento de espírito, os crentes querem dinheiro. Por isso que o diabo está no nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, meio evangélico, oferecendo as mesmas coisas que ofereceu para Jesus e os crentes agarrando. Compreende? Gosto desta sinceridade. Eita glória, é assim mesmo, irmã Carla. A gente tem que falar a verdade. Né? O povo não quer falar mais porque tem gente que fica, meu Deus, para que? Olha, para que isso? É isso que Jesus falava. Ainda chamava o povo de cobra ainda. Mas era Machado, quanto tempo? Chamava o povo de cobra. Então, esse evangelho que está sendo pregado em muitos lugares, que faz o porco ficar achando legal ficar na lama, porque ele não quer mudar de comportamento, ele acha que vai para o céu todo lameado. Irmão, o céu é lugar de gente que toma cachaça, irmão. O céu é lugar de gente que vive se prostituindo em motel, irmão. O céu é um lugar para uma pessoa que largou sua vida velha aqui, meu irmão. O céu é um lugar para uma pessoa que largou sua vida pregressa. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não divide. Não existe mescla. Não existe mistura com aquilo que é sagrado, com aquilo que é profano. Não existe. Só na cabeça de quem quer viver no pecado. Só na cabeça de quem gosta de estar fazendo o que não presta. Para ele existe. Para ele é normal pecar e ainda achar que vai para o céu. Só se for o céu da boca da onça.
Então, meu querido e minha querida irmã, no nome de Jesus, não reclame de nada não. Olha, o último versículo que eu li, capítulo 3, versículo 39 de Lamentações de Jeremias, diz assim, ó: de que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tá? Eu vou falar mais uma vez. De que, pois, se queixa o homem vivente? É Deus dizendo assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Você está passando por isso que foi você que praticou. Entendeu? Deus não é mau, não é injusto. Tá? Ele permite às vezes a luta e a guerra porque você buscou isso. Você andar com Deus, não tem esse problema. Não tem. Pastor, se eu não passo a luta? Eu passo, mas é como se não passasse. Por quê? Porque eu estou em Deus. Deus, ele me supre em tudo, irmão. Não é que eu tenho dinheiro para jogar fora, nem comida para dar para todo mundo, não. Mas tudo que chega à minha vida, eu sou grato a Deus. Entende? Da onde Deus me tirou? Lá do lixo, que eu comia lixo. Hoje eu tenho o poder de comer um ovo com farinha e café. Para mim já tá bem demais, meu irmão. Você entende? Eu sou grato a Deus por tudo que Ele me dá. Viver para Deus é assim. Viver para Deus não quer dizer que você vai ser milionário. Ele não morreu na cruz para te dar dinheiro, não. Ele não morreu na cruz para mudar a tua vida profissional, não. Ele não morreu na cruz para melhorar o teu casamento, não. Quem melhora o teu casamento é você. Com o tratamento que você quer receber, você tem que dar. Tem gente que quer que Deus desça do céu e entre no coração do marido. Mas o marido é ganho pela mulher, diz a palavra de Deus, que já está dizendo, sem palavra, pelo seu honesto comportamento. A mulher ganha o homem pela maneira como ela vive. Tem mulher que parece um arara o dia todinho gritando. Aí quer ganhar o marido, nunca, o cara não vai nem na igreja. Aí chama o homem de endemoniado, aí convida aquele pessoal doido da igreja que não tem o que fazer para fazer campanha na casa dele. Né? Que já tem mais ou menos uma ideia que o cara não vai na igreja, já chega profetizando da psicologia. O diabo está na tua casa. O diabo está nesse quadro, o diabo está nessa televisão, o diabo está no sofá. Põe demônio, mais demônio na casa da pessoa do que no inferno. Meu irmão, que besterol. O marido não vai na igreja porque ele não vê Jesus na vida da mulher, por isso. Simples assim. Porque se ele visse Jesus na vida da mulher, ele já teria se convertido, irmão. Não tem ninguém que constranja mais uma pessoa do que o Espírito Santo na vida de outro. Não tem. Eu não conheço. Se o Espírito de Deus estiver na tua vida realmente, todos que estiverem ao teu redor vão ser constrangidos pela presença dele em você. E não precisa dizer uma palavra. Só a maneira de você viver cheio do Espírito Santo, não tem coração duro que resista na presença do Espírito Santo. Você viu quando Zaqueu estava no jantar com Jesus? Jesus não estava nem falando com ele, irmão. Ele levantou e disse assim, eu resolvo. Está escrito que eu estou lhe falando. Eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu resolvo. Note que ele está dizendo, eu resolvo. Ninguém me pediu. Dar metade dos meus bens para os pobres. Se eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Aí Jesus se levantou e disse assim, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. O que é que Jesus está querendo dizer isso? Quer dizer que ele, pela fé, acreditou no que estava sendo falado na janta. Pela fé. E resolveu se desprender daquilo que era para ele peso. Ele sabia que ele era ladrão. E ele sabia que ele tinha muito. Que ainda que ele desse tudo aquilo, ele ainda estava rico. Compreendeu, querido? Chore mercerio ravacia. Yantre osacadaias. Lermarafaciro bodoroia. Diriácia. Direi que on terevasso riantre calacia. Eu vi 3 livros de ouro se abrindo na minha frente. O Senhor disse que está dando sabedoria para alguém aqui, tá? Eu não sei se você pediu porque me ouviu falar. Tá? Eu não sei se foi por isso. Mas aqui o santo de Ressomou Tiacaio. Mas o Senhor está dizendo que está dando sabedoria para uma pessoa que pediu agora, tá? Orcanafaciro boduiácia. E condará blandara fly. Dequinará sumendi olocia. Hirivio samacadaios. Corebanchoriclesso midaias. Yeremando camachúria levor que me faciata. Da canarabadorevacia. Recebe aí, toma posse.
Então, meu irmão, por que vou me queixar se o problema sou eu? Por isso que Deus está falando, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu não tenho nada a ver com isso. Você cava o seu problema, cai na lama e depois eu que sou culpado? Era isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo assim, vocês entraram nessa luta, foram invadidos pelos inimigos porque vocês quiseram. Entendeu, irmão? Então, a partir de hoje, não reclame da sua vida. Veja onde você caiu, fracassou e errou. Volte atrás, peça perdão, porque Deus, ele tira a dificuldade, a luta da tua vida e te dá vitória. Tá bom? Vou parando por aqui. Que o Espírito de Deus fale mais forte no teu coração. E que a unção de Deus venha entrar na tua mente, te causando um quebrantamento, te trazendo força de Deus, mudando a tua história. Deus só quer fazer você feliz, só isso. A gente é que fica resistindo, feito bobo, querendo fazer nossa vontade. E na nossa vontade, que foi que a tua vontade te deu até hoje, antes de ser crente? Entenda, irmão, que a tua mente nada pode te dar. Por isso que Deus inventou língua estranha, que é para você não orar com a tua mente mais, é para você orar em línguas. Ah, pastor, não sou batizado com o Espírito Santo. Quem foi que te disse isso? Você só aceitou Jesus porque o Espírito Santo veio morar em ti? O Espírito Santo entrou em você e os dons do Espírito Santo estão em você. É só você se alegrar e botar para fora. Deixa Deus falar na tua boca, irmão. Tá bom? Fique na paz. Carla Lopes, Deus falou comigo sobre a sabedoria. Toma posse. Manjoso Ferreira, Deus te abençoe, meu irmão. Cid Meire, Deus te abençoe. Jennifer, amém, Deus te abençoe. Jennifer, é a pastora Jennifer que está falando, que eu não consigo enxergar, muito pequenininho o ícone, né? Se for, me dá um ok aqui, tá? Lidiane Soniga, Deus te abençoe, Lidiane, glória a Jesus. Emaélida, Deus te abençoe, minha irmã. Irmã Samila, Deus abençoe vocês, tá bom? Elisângela dos Santos, Deus te abençoe. Juliana Sena, Deus te abençoe. Ruslanda, Deus te abençoe, tá? Fiquem com Deus, que o Espírito de Deus venha falar mais forte na tua vida, que o Senhor encha a tua casa de alegria, e que você tenha a capacidade de compreender mais a voz do Senhor. Amém, pastora Jennifer, agora que eu vim entender que é a senhora. Deus lhe abençoe, tá? Com toda sorte de bênção. Cassiane Monteiro, Deus te abençoe também, minha irmã, tá? Fiquem com Deus, que o Espírito de Deus venha falar mais forte no vosso coração, para a glória de Deus. Fiquem na paz, e em nome de Jesus até amanhã. Deixa eu convidar você que é de Rio Branco, logo mais à noite, às 7h30. O Senhor, assim permitindo, estaremos juntos ali na campanha, pisando na terra de milagres, tá? Deus tem um milagre para a sua vida. Vá lá na nossa sede, tá bom? Na Rua Isaías, número 80, bairro Chico Mendes, tá bom? Deus abençoe todo. Pai do Senhor, irmão, socorro. Deus lhe abençoe, minha irmã. Fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor permitindo, às 1h da tarde, ó. Beijo para todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz.